Fala pessoal, hoje eu vou conversar com o Uli, presidente da Santa Clara, e ele vai compartilhar algumas histórias e alguns casos da carreira dele e do mundo corporativo em geral. Uli, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Eu queria começar te perguntando como é que você se apresentaria, mas sem falar de nenhum aspecto acadêmico e nem profissional. Olha, ótima pergunta. Eu me apresentaria como uma pessoa super sensível a questões humanas, a questões ambientais e especialmente as questões corporativas. Acho que a gente hoje vive num termômetro de sensibilidades. Eu acho que a sociedade está muito no quente e no frio, né, o tempo todo. E eu acho isso fantástico, né? Por isso que eu comecei uma carreira paralela, vamos dizer assim. Então, eu me apresentaria dessa forma, como uma pessoa sensível, né? A escuta, especialmente a escuta. As pessoas hoje não escutam mais, né? As pessoas querem mais falar do que ouvir. Temos 2 ouvidos e uma boca, mas essa sensibilidade me parece ser uma boa apresentação minha. Certamente tem algumas características, algumas qualidades que não são ensinadas nas escolas e nas faculdades. E certamente algumas delas você cultivou ao longo da sua carreira. Então, paciência, visão de longo prazo, capacidade de persuasão, capacidade de escutar. Quais você acha que se destacam em você e como é que você fez para identificar e para cultivar essas qualidades? Eu sempre tive como objetivo ser uma pessoa equilibrada. Então, o equilíbrio para mim me parece ser uma coisa cara, né? O equilíbrio, né? E o senso de ética. Então, essa questão ética na vida das pessoas e a questão do equilíbrio físico, ético, espiritual, moral, né? Para mim é muito caro. E como você cultivou? Em quais ambientes você acha que foram proveitosos para você desenvolver essas habilidades? Acho que foi na tentativa e erro mesmo. Eu acho que quanto mais você erra, mais porrada você leva, mais você tenta ir pro prumo, né? É o pêndulo, né? Quanto mais o pêndulo tá para cá, mais ele vai para o outro caminho, depois ele volta para o equilíbrio. É uma questão de tentativa e erro. Acho que foi sintomático na minha vida eu tentar ter uma vida mais equilibrada por conta da vida errante que eu levei desde o início, né? Me vem um mediador na cabeça quando você fala assim, é mais ou menos esse posicionamento? Pode ser, acho que sim, pode ser um mediador. Eu colocaria como um negociador, porque o mediador ele é imparcial, né? O negociador ele sempre tem algo naquela circunstância para conseguir ou levar proveito ou também estar bem posicionado, né? Então eu sou mais um negociador do que um mediador. Eu ia te perguntar mais para frente na entrevista, vou puxar o assunto agora. Eu assisti algumas palestras suas já e eu noto sempre uma postura meio que de mentor de mercado e não só para quem está respondendo para você, mesmo para os seus pares. Então, eu queria te perguntar, você falou um pouquinho sobre equilíbrio, como é que você consegue equilibrar a trincheira do dia a dia, a batalha mesmo, a correria do dia a dia, lidando com as coisas urgentes e dedicar um tempo e conseguir se desenvolver nessa parte muito mais estratégica de puxar um fio, uma questão que o mercado inteiro está se degladiando. Eu ouvi uma fala sua em que você comenta que as marcas estão se tornando seres humanos e que ao invés de se preocupar com comunicação, eles deveriam se preocupar em conversação. Como é que eles vão conversar com o público e não só se comunicar? Como arrumar tempo para o direcionamento estratégico sem deixar que a trincheira e que o dia a dia caia por terra? Aqui, por exemplo, na presidência, chegam urgências de 5 em 5 minutos. Não é possível, né? Não é verdade, né? Então, a questão da importância e da prioridade me ajuda um pouco a equilibrar essa questão do urgente, do dia a dia, da tática, né? E a importância me dá o senso de estratégia. Então, equacionar a questão do urgente e do importante, para mim, é fundamental. E aí você consegue ter uma visão mais crítica,
mais distanciada, porque quando é urgente, você não tem uma visão crítica, você fica envolvido emocionalmente, né? Enquanto que numa visão de importância, de relativizar a importância, a tua visão ela é from a distance, né? Você olha sob perspectiva. E isso me dá uma ligação muito forte com a estratégia. Eu olho o antes, o durante e o depois, o que vai acontecer. As pessoas não fazem isso. É muito simples fazer isso, mas as pessoas não fazem. Tudo é urgente, né? Tudo é absolutamente prioritário. Na verdade, tudo é importante, né? Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira coisa a ser feita, né? Então, enfileirar os problemas é um negócio que as pessoas não sabem fazer. Tudo é para ontem, tudo podia ser. Acho que é o mal da humanidade que é a ansiedade mesmo, né? Não tem jeito. Quando é urgente, é muito difícil você sair da emoção, né? A urgência te traz uma correlação imediata com a emoção. Eu acho que é muito difícil, para você, parece que você lida muito bem com isso, que é uma coisa clara, mas o que eu percebo de dificuldade é você tá atuando num problema e você sabe que você tem outros 2 ou 3 para atuar logo em seguida. Uhum. Então, como é que você consegue deixar o seu foco reservado para aquele problema que você está atuando? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio. Na ansiedade de querer resolver todos, a gente meio que se perde um pouco. Eu acho que tem a questão da presença. A gente estuda muito sobre a ansiedade, né? A ansiedade é não viver o presente. As pessoas vivem ou o passado e sofrem, ou vivem o futuro, que é a ansiedade. E sofrem também. E sofrem também. Então, o que a gente tenta fazer? Viver o presente. Vive o presente, curte o presente. Eu juro por Deus, eu aprecio um cafezinho do dia, da hora. Este momento aqui, eu estou achando o máximo. Eu deletei da minha cabeça o que vai acontecer depois. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu estou curtindo aqui, né? As câmeras, você, estou curtindo o que eu estou falando, essa perspectiva de momento, do presente. E saindo um pouquinho do dia a dia profissional, falando sobre conquistas, queria que você descrevesse um dia muito especial da sua carreira, mas não números, não grandes feitos. Eu queria saber o que você estava sentindo naquele momento, o que não saiu nos relatórios. Quando eu comecei a empreender na área de comunicação, né, abrir agência e tudo mais, eu tinha vamos dizer assim, uma certa ignorância em relação a questões administrativo-financeiras, vamos dizer assim. Quando eu me dei conta, alguns anos depois de ter aberto o negócio, de que eu era um profissional mais completo como empreendedor, porque eu tinha o domínio do negócio, dos bits and bytes e dos números do negócio, né? Por incrível que pareça, eu me senti realizado. Assim, eu comecei a realizar todos os clichês dos empresários de mercado que dizem: não, este negócio é meu, olha o que eu construí. Eu nunca tive isso. E a partir do momento que eu consegui pôr as rédeas no negócio e entender o negócio não só tecnicamente na comunicação, mas o negócio. Eu hoje tenho orgulho de dizer que eu cuido de 75 famílias, porque este negócio é sólido. Não sei se é uma bobagem, é clichê, mas é um achievement, assim, para mim. Como se fosse um sentimento de apropriação. De apropriação, exatamente. Este território eu entendo, conheço, é meu, eu construí. É muito clichê, mas é absolutamente verdade. E você citou 31 anos de carreira. E aí eu queria Tô indo pro 31. Tá indo pro 31. Eu queria te perguntar, e é uma pergunta muito sincera, uma pergunta minha, questão pessoal minha. Por que ser presidente de uma empresa? Assim, é um trabalho exaustivo, é cansativo, você lida com expectativas de pelo menos 75 pessoas, fora o que o mercado espera de você. Uhum. Qual que é a fagulha? O que te move para vir para cá todo dia e investir seu tempo numa tarefa tão cansativa, tão difícil? Não é para ter um negócio. É que assim, eu de fato acho que passar pela vida sem deixar um legado é uma bobagem para qualquer ser humano, né? Se no meu caso, abrir uma empresa, constituir uma corporação, né, pudesse ajudar neste legado,
eu abriria, faria como faço. Minha presidência é bastante firme por respeito. Então eu acho que não só tecnicamente, mas também do ponto de vista de gestão de gente, eu também acho que posso deixar um legado. Então a presidência me traz essa perspectiva de deixar um outro legado. E eu imagino que no mercado publicitário isso deve ser ainda um desafio ainda maior. Muito maior. Eu presto consultoria para uma agência de publicidade e eu cheguei lá às 9 da noite um dia e aí tinham 2 pessoas saindo da empresa e eles comentaram, puta, ainda bem que a gente está saindo cedo hoje. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, imagina quando eles saem tarde, que horas que é isso? Uhum. Como manter essa pegada mais humana Sim. na gestão de um mercado tão competitivo? Encontrar o amor na comunicação de cada funcionário. Se o cara reclama, porque aqui a gente não é das 9 às 6, não é, a comunicação não é das 9 às 6, não tem jeito, é subjetiva, né? Você não tem um botão que você vai apertar e vai sair um anúncio imediato, você tem que ter o insight, né? Você tem que ter aquela questão mais sutil. Então, o que a gente tenta fazer, especialmente para o pessoal da criação, é tentar achar essa questão mais passional mesmo, né? Deixar claro para o profissional que ele precisa gostar do que faz, senão ele não aguenta. Se ele for fazer um paralelo com qualquer profissional de mercado, às 6 da tarde ele sai, cai o lápis e ele sai. E aqui não é assim, em nenhuma agência é assim. Então você tem que conseguir pescar desse profissional o que é de mais apaixonante nele. Se de fato ele é um criador e ele não tem paixão por aquilo que ele faz, ele não fica. Ou se ele fica, ele reclama. Eu estava conversando com um dentista, a gente fez o planejamento financeiro dele e ele sempre teve muito problema com dinheiro. E aí no final do processo de planejamento, ele comentou, cara, agora eu não tenho problema com dinheiro, mas eu sinto meio que um vazio, é como se eu não tivesse um jogo para jogar. Eu estava acostumado a ir atrás de dinheiro a todo momento, agora que eu não preciso mais correr atrás de dinheiro, eu vou correr atrás do quê? Eu acho que isso é passível de acontecer na vida de um executivo, de um presidente. Como é que é essa relação para você? Como é que isso funciona na sua vida? Eu vou ser muito franco contigo. Dinheiro para mim é consequência. Eu nunca entrei num lugar para ganhar mais dinheiro. Aliás, eu já fiz ao contrário. Eu já fui para algum lugar ganhando menos para ter mais prazer. E eu não venho de uma família de posses. Me parece que correr atrás do dinheiro é uma relação transacional demais, fria demais, não serve para mim. Não serve para mim. O dinheiro vem como consequência, né? Vem por uma atribuição de amor pelo que você faz. Mesmo nos períodos mais difíceis dessa agência, que foi no início da agência, onde a gente, por conta de ignorância, de fato, fez a agência passar apuros financeiros gravíssimos, eu tinha absoluta certeza que isso ia passar. E passou já há alguns anos. Então, eu tenho absoluta certeza que a equação que eu uso, ela é maior do que a equação de ganhar dinheiro. É uma outra equação. O dinheiro é consequência. A agência tem 75 pessoas hoje. Então você meio que vai dando parâmetros que vão controlando a realidade dessas pessoas, né? Você vai imputando algumas características e você vai meio que lidando com a expectativa de todas elas, Isso. com a expectativa do mercado. Então, parte da vida do executivo é gerir expectativas, né? Sim. E eu imagino que quando você não está nessa posição de o Willy executivo, é bem possível que surjam momentos de solidão. Como lidar com essa solidão? Acontece com você? Como é que é? A solidão, para mim, ela é bastante relativa, porque ela é uma solidão ligada ao tangível, ligada ao concreto. Só eu tenho que tomar algumas decisões. Ninguém mais tomará essa decisão. As pessoas esperam que determinada pessoa que tem o poder na mão tome uma decisão. Então, essa solidão, ela vem a partir do concreto. Se do ponto de vista pessoal você não é solitário, me parece uma excelente arma para combater essa solidão funcional. O público, que é esse que a gente está aqui hoje, né, na presidência, ele é muito solitário mesmo. Eu tenho que tomar decisões que pode ser que sejam decisões completamente erradas,
Mas se você está bem lastreado do ponto de vista pessoal, você não vai se sentir solitário, né? Hoje, o seu ciclo de amizades próximo é profissional? São pessoas que você conheceu no trabalho ou não? Não. Não. Não que eu não tenha, eu tenho muitos amigos da área da comunicação, mas eu tenho muitos amigos e amigos mesmo que são qualquer outra coisa a não ser comunicólogo, né? E que é muito melhor, né? Porque eu enxergo outras realidades, outras perspectivas, é muito mais enriquecedor. Você acha que esse círculo teve que sacrificar algumas coisas em prol da sua carreira? Por conta de tempo, talvez viagens? Ah, eles entendem. Eu passei a década de 90, 6 anos, eu estava baseado no Brasil, mas também baseado na Alemanha e na França. Eu tinha três moradias, vamos dizer assim. Eu tinha uma aqui, que eu não quis me desfazer, porque eu sabia que eu ia voltar. Tinha uma na Alemanha, uma na França. Eu perdi todos os meus amigos por conta das viagens. A década de 90 para mim foi uma década completamente perdida na amizade. Eu perdi meus amigos aqui porque amizade é convívio. Logística. Oi? Logística. Por logística, né? Não teve jeito. Eu perdi todos os meus amigos, eu tive que reconquistar amigos a partir do ano 2000, porque eu voltei em 99 a ficar estabelecido no Brasil, e são amigos também. Tenho uma grande amiga na área e vários outros amigos fora da área. Durante a sua carreira, você desempenhou atividades distintas. E você deve gostar mais de algumas do que de outras. Sim. Com a evolução desse ciclo profissional, você consegue passar mais tempo fazendo as atividades que você gosta ou ficou cada vez mais clara a divisão entre prazer e trabalho? Eu comecei minha carreira como jornalista e eu fui jornalista por 11 anos trabalhando em gerenciamento de crise. Isso me deu uma cancha, um jogo de cintura muito grande, né? E se você for pensar, ao longo desses quase 30 anos, ou 30 anos, né, completados, eu voltei a fazer gerenciamento de crise, porque eu faço negociação. Sendo presidente, eu faço negociação interna com fornecedor e com cliente, né? Eu adoro fazer gerenciamento de crise. Então, eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço hoje. Óbvio que eu gosto de fazer planejamento estratégico, de marca, né? Mas parece que mediação é o meu ponto forte nesse sentido. E se você pudesse deixar um conselho só, não precisa ser profissional, pode ser um conselho de vida para uma pessoa muito querida, qual conselho você deixaria? O que demorou muito tempo para você aprender e que você acha que você poderia compartilhar? Viver o presente. É muito difícil você conseguir um ser humano hoje que vive o presente. Nós estamos na segunda-feira de manhã. O que tem de gente sofrendo porque está pensando na terça, na quarta, na quinta, o quanto tem de trabalho pela frente. Vive o hoje, vive o agora, né? A conversa que a gente está tendo, vive o já. Aí vai ficar tudo mais fácil, né? Então, me parece ser uma batalha mental você conseguir sair do passado e parar de sofrer e sair do futuro, parar de ser ansioso, né? Então, o conselho é viva o presente. E você falou um pouquinho sobre legado. Como é que você gostaria de ser lembrado? Que as pessoas lembrem que eu, apesar de ser empresário, apesar de ser planejador, apesar de ser um negociador, eu fazia as coisas de forma diferente. E para mim o diferente é fazer as coisas de forma mais agradável, mesmo estando em ambientes hostis. É fazer as coisas pensando no outro, usando a chave da empatia, né? É fazer as coisas pensando no humano e não no transacional. Dá para fazer um negócio acontecer e fazer com que as pessoas sejam felizes também, né? Eu estou fazendo um projeto agora que é um projeto de meritocracia, que deve sair em 2014, um projeto difícil, que eu estou fazendo já há um ano. Estou tentando buscar elementos para poder construir um projeto de meritocracia para os funcionários, para cada um individualmente, independente da hierarquia que tiver, consiga ter aquela paixão que eu acho que todo mundo tem que ter no trabalho, né? Então é um projeto super bonito de RH em meritocracia. Então é fazer diferente, né? É deixar o legado de fazer diferente.